Então eles falavam muito da importância de uma nação de matriz indígena, europeia, e o papel dos negros na sociedade brasileira, enfim. Esse é um pouco a abordagem deles nesse momento. Então, você sai dessa imprensa negra de Mexerico, a imprensa negra começa a combater o preconceito de cor, e o movimento negro, as organizações negras, que antes eram mais dançantes, elas ficam mais políticas. Até o momento, que é 1931, que eu trato como uma espécie de institucionalização das demandas do jornalismo negro, da imprensa negra de São Paulo. Então, tudo que se pensava e que circulava na imprensa negra, ela vai ser institucionalizada em 1931, com a ascensão da Frente Negra Brasileira. Eu não ia trazer imagem não, mas acabei trazendo uma. Esse aqui é do primeiro jornal da imprensa negra de São Paulo, é o Menelik. Essa edição é de 1916, mas o jornal começa a circular em 1915. Eu vou chegar até uma... Aqui tem gente de educação, né? Eu vou mostrar uma imagem aqui. Esse aqui, o de óculos, é o Arlindo. É o Arlindo e o José Correia Leite. São duas grandes lideranças paulistas, negras, na década de 1930. E essa imagem, que é a escola da Frente Negra Brasileira. Esse é o momento em que a Frente Negra... você tem um problema na educação de São Paulo, e com a demanda dos negros. É interessante que nesse livro aqui, o Roger Bastide traz um comentário também de uma mãe que encontra a dificuldade para matricular o filho nas escolas. Porque quando nos anos primários era natural que os negros entrassem nas escolas, mas no secundário já é um problema maior. Conforme vai se avançando, o estudante vai avançando, ele vai encontrando cada vez mais dificuldade. E essa é uma escola da Frente Negra Brasileira. Então a Frente Negra ela vai procurar colocar em prática algumas ações que antes se discutiam no plano mais era mais um debate, mas não se levava em consideração de se colocar em práticas muitas das iniciativas. E essas iniciativas começam a ser colocadas em práticas pela Frente Negra Brasileira. Uma iniciativa muito interessante é a da Guarda Civil em São Paulo. A Guarda Civil em São Paulo, ela era uma instituição que só tinha brancos e ela era uma instituição de grande prestígio. E os negros, naquele momento ainda não existia a Frente Negra Brasileira, mas o Clube Palmares, eles fazem uma denúncia, e essa denúncia chega até o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, aí já no momento da Frente Negra Brasileira, pede para que se abra, interessante, né? Porque dizem que cotas é um negócio muito contemporâneo. É claro, não é cotas institucionalizada, mas é um instrumento muito parecido, que é de abrir vagas para negros na Guarda Civil. Então, é possível acompanhar um pouco isso. A Frente Negra ela começa a colocar em prática muito do que se debatia na imprensa negra no Brasil. E não vai dar para falar muito mais, acho que é até interessante a gente fechar para depois a gente conversar. É um pouco isso, de demonstrar que você tem esse momento de transição, ordem escravocrata para uma ordem capitalista. Os negros, eles são discriminados, e essa a grande contribuição do Roger Bastide, junto com o Florestan Fernandes, que é de trazer, através de uma sociologia que vai se institucionalizando no Brasil, um estudo de relações raciais que quebra com a ideia da democracia racial. A democracia racial está muito mais no discurso do que na realidade, né? E o Roger Bastide ele cumpre esse papel importante.
ele ajuda na formação de uma sociologia da arte, ele ajuda na formação não de uma antropologia, porque ele não era um antropólogo, mas tem um legado dele que depois é recuperado pela antropologia. Grandes amigos do Batista, Peter Frey e Ivone Maguin, né, que vão fazer uma crítica, eles vão fazer uma leitura muito interessante do Roger Bastide, já na década de 1970, e aqui que eu procurei privilegiar, que é o Roger Bastide das relações raciais. Então o Roger Bastide, ele vai dar quase que o chute inicial para se pensar as relações raciais no Brasil, porque a questão das religiosidades afro-brasileiras, elas vão ficar muito mais na antropologia, e a questão das relações raciais, ela vai ficar no campo da sociologia. E aí, eu acho que por isso que nós estamos debatendo o Roger Bastide. Eu vou encerrar aqui e aí a gente pode conversar mais depois. Obrigado. Agradecemos ao mestre Flávio Tales Ribeiro pela sua palestra e, a partir desse momento, está aberto o bloco de 3 perguntas. Estão abertas as inscrições. Primeiramente, boa noite. Sou o Elton, de Ciências Sociais, terceiro período. Qual é o seu nome? Minha pergunta é a seguinte. Na análise sobre as culturas, Bastide ele tem como por objetivo visar se valorizam ou não as raízes culturais. Se ele está preocupado com a valorização das raízes. Tá. E também eu queria que você falasse também sobre um pouco na questão das perspectivas das pessoas em relação ao racismo no Brasil. Tá. Primeiramente, boa noite, professor. Com relação, partindo do princípio de que as religiões afro-brasileiras fazem parte da cultura brasileira, eu gostaria de saber como você tem visto a relação do governo federal em relação à preservação dessas religiões, já que no último processo eleitoral a gente viu muito a presença desses candidatos em templos evangélicos, católicos, e em debates você simplesmente não viu nenhum deles, a não ser esporadicamente, falando a respeito dessa religião ou das questões raciais. Mais alguém? Eu estava confundindo um com o outro. Você viu a produção? Professor, obrigado. Parabenizado pela palestra. Tive até a resposta da minha pergunta de ontem, que saiu hoje, sobre a questão do nosso grande rei, né? Parece que ficou um pouco burguês depois que ascendeu na vida. Professor, a gente tem visto não, até deixa eu passar o grande acontecimento do dia, né, que hoje é o dia da morte do grande líder negro, o Zumbi dos Palmares. A gente tem visto a questão de muita segregação até hoje, né? Você não tem falado. Na década de 40 existia, mas hoje também existe. A ascensão do negro vai ficar sempre difícil. Agora, com o sistema de cota no nosso país, eu acho que parece que a população negra, que se diz negra, superou, mas porque tinha algo financeiro envolvido. A questão da entrada na universidade, é uma bolsa, a cota traz isso. Será que a gente, sendo maioria hoje, tem como diminuir mais um pouco desse tipo de opressão? E não é o negro que sofre, quem sofre é aquele menos favorecido.
Quando a gente tiver a consciência que a gente, a maioria, vai deixar de existir a questão